noite a todas, boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja conosco quase sempre. Mais uma vez uma gratidão, atender o convite do Gabriel e da Luísa para estarmos aqui mais essa noite, né? Então, nosso tema hoje é o devedor, parábola do devedor implacável. A pergunta é, primeiro, né? Alguém de vocês já leu essa parábola? Já leu? Se lembra de alguma coisa? Ninguém se lembra? Ninguém leu? Não tem problema. Mas agora vamos fazer uma coisa. O que é devedor implacável? Vamos esquecer a parábola. O que quer dizer isso? O que quer dizer implacável? Ninguém sabe o que é implacável? Esquece a... Oi? Aquele que está o tempo todo cobrando? É isso. Implacável é exatamente isso. Certo? É o devedor que está... pessoa que não para de cobrar o tempo inteiro. Mas vamos ver, antes da parábola, vamos ver algumas coisinhas aqui para depois a gente comentar no fim, tá? Vamos lá. Tem um livro que é de autoria do Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo... Até que horas vai? Desculpa, 8h15, né? Até 8h15, tá? De autoria do Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, chama-se Elucidações Psicológicas à Luz da Doutrina Espírita. É como se fosse um dicionário que tem algumas palavras lá. Ela fala o que é amor, o que é ódio, o que é temperança, e aí vai. Ela vai falando do jeito dela, óbvio, né, com a evolução espiritual dela, né? Aí, na palavra perdão, tem alguns pontos lá, é uma situação muito extensa, né? Ela fala o seguinte, ó, o perdão é a superação do sentimento perturbador, do esforço, das figuras de vingança e de ódio. O que quer dizer isso? É quando nós nos esforçamos para ter ódio de alguém, para ter o quê? Raiva de alguém. Eu não quero me livrar dela. Tá? Então, isso causa o quê? Óbvio, uma perturbação, que ele está falando aqui, né? Aí, ó, representando a permanência da tranquilidade... Perdão, isso aqui o perdão do perdão, né? O perdão é a superação disso, certo? Tá bom. O ódio que é o lado oposto, né? Tá. Representando a permanência de tranquilidade interna ante os impactos desgastantes externos, ou seja, o perdão também é isso aí. Será que ele... Será que ele desgasta? Lógico que desgasta a pessoa. A pessoa entra num vibratório horrendo, decai, vai lá para baixo e desgasta a pessoa. O que mais? Vamos ver se tem mais coisa? Tem. Outra coisa, exige desafio. É trabalho interno, não compra no supermercado, não compra na feira, né? Mas é um trabalho interno que nós temos que fazer para superar isso, é arrancar aquilo do espírito, tá? Tá bom? O que mais, gente? Olha lá. No livro dos Espíritos, da nossa doutrina, questão 866, que tá, qual a pergunta lá? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Olha o que os Espíritos respondem para Kardec. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Bom, benevolência não precisa nem dizer o que está escrito, né? É ser bom para com todos os outros, né? Tá? O que mais? O que é indulgência? Indulgência é nós não fazemos propaganda das imperfeições morais alheias de outras pessoas. Então, cidadão é pão duro. Não vou falar para todo mundo, ó, clicar é pão duro, cuidado. Isso é fazer propaganda das imperfeições. Isso ainda é não fazendo propaganda disso. Indulgência é isso. Eu capto aquilo e eu escondo para mim mesmo. Eu até posso conversar com a pessoa, dizer para ela, olha, não é melhor você fazer assim, tá? O que mais? E perdão das ofensas. Isso é mais difícil, talvez, na nossa vida, né? O que mais? Na Bíblia de Jerusalém, capítulo 18, versículo 21 e 22, que está escrito assim, ó. Então Pedro, chegando-se a Jesus, perguntou-lhe, Mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Aí Jesus respondeu, não digo até 7, mas 70 vezes 7. Bom, isso mostra, nós sabemos que o perdão ele tem que ser limitado, tá? Mas por que Jesus usou 70 vezes 7 e não 60 vezes 6 e não 80 vezes 8? Por que será? Vocês sabem? Porque naquela época, o número 7 para os hebreus, para os judeus, era um número perfeito. Era toda uma numerologia deles lá. Era a soma do 3 e do 4. Não vale a pena entrar aqui agora, que também precisaria eu pesquisar.
já li, mas não lembro direito. Isso ele falou, então esse 70 vezes 7, usar o 7 2 vezes, é para ser mais impactante num povo que não tinha cultura nenhuma, né? Porque é bom lembrar que naquela época, o número de alfabetizados era inversamente proporcional de hoje dos analfabetizados, né? O alfabetizados era a parcela ínfima da população, né? Tá? O que mais? Perdoai, e no Evangelho segundo o Espírito, capítulo 10, está escrito o seguinte, ó. Perdoai que o Senhor vos perdoará, abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Tá? Então nós temos que ter sentimento de caridade para com os outros. Sim, porque nós também somos imperfeitos. E nós também temos que ser perdoados, porque nós também erramos. Certo? Tá? O que mais? Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si próprio. Olha só que legal. O que mais? Mostrar-se melhor do que era. Ou seja, quanto mais eu perdoo, mas eu estou dizendo que hoje eu sou melhor do que ontem, que anteontem, etc, que o passado, etc e tal. Tá? O que mais? Vamos ver assim. O que mais? Aí, o que mais? Olha, quais são as... Ó, tem um cidadão chamado Martins Peralva, ele escreveu um livro chamado Estudando o Evangelho. Lá no capítulo 20, que está intitulado Perdão. Olha o que ele fala, ó, vantagens do perdão. Amar o ofensor, aquela pessoa que te fez mal, porque todos nós recebemos aquele impacto, né? Como se fosse um choque de 220, né? Mas depois aquilo tem que passar, e nós temos que nos corrigir e levantar, como se fosse um tombo, pega e levanta, tá? Então, amar o ofensor não é fácil, mas reconhecer a falta de saber dele, do nossa, é fácil. Mas por que isso, gente? Por quê? Porque, sinceramente, nós já erramos no passado. Que fomos nós no passado? Não sabemos. 3 encarnações passadas, 4, não sabemos. Podemos ter sido muito pior que aquela pessoa, certo? O que mais? Ó? Traz um equilíbrio do corpo físico. Nós vamos ver já mais coisas já do corpo físico, vai vir no próximo slide. Outra coisa, o perdão torna-se inacessível ao mal. Quer dizer isso? Quem perdoa, quando bate, aquilo derrete, se desfaz. Não que não pode voltar para a pessoa, não, jamais, porque aí é sentimento ruim. Mas tem que voltar para a pessoa, o quê? Aquele sentimento de alegria, de felicidade, calma, tranquilidade, porque a melhor maneira de se influenciar as pessoas é fazer exatamente o que Jesus fez. Dar o bom exemplo, não tem coisa melhor que isso, né? O que mais? Impulso evolutivo ao espírito. Sim, eu perdoei, eu estou subindo um degrauzinho, seja ele alto, baixo, certo? E é avançar no nosso aperfeiçoamento espiritual. O que mais? Assegura descontinuidade ao mal após desencarne. Porque o Chico Xavier nos disse uma coisa que é muito importante. Qual é o maior patrimônio que um ser pode ter? Ele não falou um encarnado, ele falou ser. Qual é o maior patrimônio? É ter a consciência tranquila. Não existe riqueza maior que essa. Então, eu desencarnei, eu vou constatar que eu cumpri, no mínimo, aquilo que eu prometi. Se eu começar, no meio da minha... eu aceitei corrupção, eu banquei o corrupto com alguém, dei dinheiro para alguém para me quebrar um galho, isso aí nós vamos ter que responder por isso. Mas se eu não fizer nada disso, aqui, ó, o mal é para mim mesmo, aquela pessoa que cometeu a falta, né? O que mais? Vamos ver. Agora aqui sim, ó. O que acarreta a falta de perdão? Simbioses psíquicas. Olha só, hein? Olha onde ela vai. Olha o Martins Peralva. Ele pega um trecho, ó. Simbioses psíquicas. Quer dizer isso, gente? Aquela maldade fica entre eu e o meu. E eu torno um obsessor da pessoa, porque eu não esqueço dela. Então é uma simbiose. Dramas pavorosos no espaço inferior, dentro de nós. Começamos até a perder o sono, por exemplo. Passa a ter sede, coração palpitando, coração aí vai. Almas torturadas se digladiam durante anos ou séculos. É o que acontece no plano espiritual. Isso aqui é verdade, isso aqui acontece. Desculpa, gente. Isso aqui acontece. Almas torturadas se digladiam. Tem livros que falam exatamente disso. Os dois seres que não se perdoam de jeito nenhum, ficam séculos até milênios, um digladiando do outro. Tá? O que mais? Então, isso aqui envolve o quê? As 4 possibilidades de processo evolutivo. De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. São 4 possibilidades, tá? Então, e outra, isso aqui pode entrar num processo obsessivo coletivo. Tá? Quando existe uma pessoa que faz mal para muitos,
É um processo obsessivo, ou um grupo de pessoas faz mal para outro grupo. É um processo obsessivo compulsivo, que é compulsivo, e é coletivo, é de um grupo para outro, tá? Ou de um grupo para uma pessoa, tá? O que mais? Aí na Bíblia de Jerusalém, está lá escrito assim, o perdão é tão importante que, olha onde ele está, no Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos nossos devedores, tá? Está lá no Pai Nosso, isso é, por que é muito importante, tá bom? Então, aí está repetido, o perdão assegura a descontinuidade do mal, eu corto aqui lá, tá? E se eu perdoei e a pessoa está com raiva de mim, se eu tiver firmeza de pensamento, aquela vibração negativa não chega em mim, tá? Eu não sei se eu pus aqui ainda, não lembro, o maior beneficiado do perdão é o quem perdoou, não é que foi perdoado. Porque é exatamente por isso aqui, ó, o perdão assegura. Então, se eu perdoar alguém que me ofendeu, simplesmente eu vou ser o maior beneficiado disso. Por quê? Porque aquela pessoa que fez o mal de propósito, quando faz sem querer, tudo bem, mas quando ela faz o mal de propósito, o que acontece? Qual que é o grande problema da questão? Ela fica com aquela culpa na consciência ainda, tá? Essa é a diferença, tá bom? Bom, vamos lá. As altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente ao sistema nervoso central irão afetar, olha só, o aparelho circulatório, olha só, ter raiva e ter ódio, com resultados negativos para o respiratório. Então, a circulação afeta o respiratório. E o que mais? Tem mais? Será que tem? Vamos ver se tem mais. Ó. Ao tempo que as glândulas endócrinas, olha só, hein? Nossas glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas e mantidas, tá? Encaminhando-as ao sistema imunológico que se desestrutura. Olha só como é efeito dominó. Tá? É tudo, só tudo, né? Tá? Então é por isso que sustentar uma vibração negativa é ruim, por causa disso. O corpo sofre também. Tá? Aliás, é o primeiro que sofre também, né? Tá? O que mais? Grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. São graves enfermidades da alma, porque os espíritos nos falam, toda e qualquer doença tem origem no espírito, regra sem exceção. Tá? O que mais? Que às vezes preferem permanecer nesse estágio ainda primário de evolução. Então, é um estágio muito primitivo de evolução, conservar o ódio e a raiva, tá? O que mais? O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma, olha só, hein? E instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. É uma renovação fluídica. Nós mudamos os fluidos que tem no nosso perispírito. Eram mais pesados, ficam mais levinhos e mais quintenciados, tá? O que mais? Aí, no livro Um Sentido para a Sua Vida, ó, esse livro aqui é bacana, Marina Millet, tá? Eu podia ter colocado ali Marina Millet. Esse livro é legal, bacana, diz o seguinte, ó. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos entrar agora na parábola, tá? Depois nós vamos voltar nesse assunto. Por que faz Jesus por parábolas? Quem eram os essênios na época de Jesus? Era um grupo herético, que eles eram super conservadores, super ritualistas, eles não casavam, que é para dedicar a vida ao próximo. Então eles eram celibatários, tá? Como se fossem os padres de hoje. Celibatários, eles não casavam, mas faziam donativos para muita gente, ajudavam muita gente, inclusive os doentes, tá? Ó, viviam abrigados nas grutas, santuários, onde tratavam os doentes. Então eles viviam em qualquer lugar. Onde tinha um santuário, uma gruta, eles se enfiavam lá para aproveitar e para tá? Leprosos, perturbados. Eles mesmos preparavam os remédios, sendo por isso chamados terapeutas, sábios e santos. Faziam tudo isso no anonimato. Para eles não tinha propaganda. Bastava ir procurar os que eles davam um jeito de ajudar. Tá? O que mais? Como profundos conhecedores da ciência da alma, cultivavam nas criaturas o desenvolvimento espiritual. Então, eu estou tratando você, eu vou também procurar te tratar o seu espírito também, né? Ensinavam, como era de costume naquela época, através de parábolas. Então, a parábola não era uma novidade de Jesus. Ele muito aproveitou do jeito dele, logicamente, certo? Mas não era uma novidade naquela época. Assim como também crucificar não era uma novidade na época. É que a crucificação era pouco usada, mas foi usada para outras pessoas antes de Jesus, tá? Então vamos lá, tá bom? Vamos lá, então assim, ó. Jesus também adotou tal modo de pregar, talvez por achar que dessa forma conseguiria despertar nas criaturas
sentimentos duradouros, cujos ecos continuariam vibrando durante milênios, permitindo que a humanidade despertasse e compreendesse as leis universais e morais, tão difíceis de permanecer no coração dos homens. E conseguiu, porque nós estamos estudando uma parábola hoje. E nós estudamos as parábolas para ver o quanto de coisa boa você consegue ter numa parábola. É incrível como vocês... Por exemplo, eu vou estudar uma palavra da videira. Eu compro 3 livros, 3 autores diferentes. Cada um tem uma ideias que são iguais, e às vezes cada um consegue ter um ensinamento a mais que o outro não conseguiu. É impressionante como as coisas são assim, né? O que mais? Existe parábola dos simbolismos. O material, a uva, por exemplo, a videira, né? Que são comparações com a vida do dia a dia ou com fenômenos da natureza, tá? Sendo por isso facilmente compreendidos. Então, é exatamente isso que a época de Jesus falava por parábolas. Por quê? Porque eu fazia coisas do dia a dia, eles entendiam com mais facilidade. É isso que está escrito aqui, né? E o simbolismo espiritual. Opa, agora tem uma coisa importante. O simbolismo espiritual que nasce da intuição, a qual era ainda pouco valorizada na época. O pessoal era muito pouco desenvolvido espiritualmente. Então eles estavam aquele trabalho lá, não estavam percebendo que no caso a terra é Deus, que a seiva é Jesus. Eles não tinham percebido ainda, tá? E por causa da pouca evolução espiritual deles e grau intelectual muito rude ainda, né? Tá? Então, e nesse livro aqui, ó, Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, ele fala assim, ó, Jesus e a inteligência emocional, autora Sueli Caldas Schubert. Por que as expressões religiosas e artísticas nos agradam tanto? É que a imensa maioria das pessoas é dominada pela emoção. Olha só que frase legal que ela falou, hein? Nós somos dominados pela emoção. E Jesus também usava a emoção para ensinar as pessoas, tá? Por exemplo, hoje nós vamos assistir, por exemplo, eu não assisto telenovela, a pessoa gosta daquilo, então ela quer emoção. Telenovela que tiver sempre todo dia igual, não vai para frente. Arte também, eu gosto de ver quadros, então eu vou lá na exposição, ó, tem um quadro aqui bacana, ó, que legal, nossa, essa natureza assim, e aí vai. Exemplo, as novas crenças rotuladas evangélicas manipulam as emoções como fator de atração e direcionamento dos seus adeptos. Então aqui precisa tomar muito cuidado com as falsas religiões que tem por aí, tá? Isso aqui todos nós sabemos, tá? Não vamos nem falar sobre isso, mas é um caso dela, né? A doutrina espírita vem colocar o evangelho do Cristo na linguagem da razão. Olha só, então usamos a emoção, mas com razão, com explicações racionais. É uma fé raciocinada, filosóficas e até, por que não dizer, científicas às vezes. Sem deixar de lado o aspecto emocional, que é colocado na sua expressão mais alta, tal como pretendeu Jesus colocar a nossa emoção mais alta com a razão e com a fé. Ou seja, um sentimento sublimado, jogado para cima, demonstrando que o sentimento e a razão podem caminhar na mesma via, desde que você tenha sempre o que? Honestidade no falar, no conteúdo, tá? Aí vem, bom, agora nós vamos começar a nossa parábola, tá? Primeiro nós falamos do perdão, bastante do perdão e tal, agora nós vamos começar a parábola. Parábola do devedor implacável, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 35. Então, boa noite para todos, estamos começando a nossa parábola agora, tá? Vamos lá então. Aí vamos ver como é que se fala a parábola? Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar a conta com o seu servo. Então, o rei vai acertar a conta dos seus servos. Tá aqui, ó, escrevendo os nossos servos, tá? Então, porque estavam devendo para mim, vocês estão devendo para mim. Tá bom. Aí, um servo, um de vocês devia 10 mil talentos, 10 mil reais. Não tinha condições de pagar. Ué, você não vai me pagar por quê? Tá? O Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a esposa, com os filhos, e todos os bens dele, a casa, os móveis, para pagamento da dívida, para pagar os 10 mil reais que ele me devia. Tá bom. Aí o que aconteceu? Ele se jogou, caiu aos pés do servo e disse o seguinte: dá-me um prazo, Senhor, que eu vou te pagar tudo. Dá um jeito, calma, eu vou te pagar, eu devo 10 mil reais, devo, não nego, mas eu vou pagar assim que puder. Me dá um jeito aí, espera um pouquinho, que eu vou vou me virar. Aí o Senhor, compadecendo o seu servo, mandou soltá-lo, perdoou a dívida. Eu perdoei os 10 mil reais que ele me devia. Tá? Aqui, posso te usar como exemplo, né? Não acha ruim não, né? Tá bom, obrigado. É uma caridade que você está fazendo, viu? Tá bom? Vamos lá. Então, precisa pedir licença, nem pedir licença. É de bom tom que você peça licença, certo? Tá bom. Após solto,
O servo encontrou um companheiro de servidão. Agora vem o outro lado, agora eu vou pedir licença de novo, hein? Agora vem o lado do mal teu. Presta atenção. Agora, após solto, o servo encontrou um companheiro de servidão que ele devia 100 denários. O seu Francisco deve 100 reais. Tá bom. Hã? Agora gostei. Você gostou? Calma aí que vai ter para você, hein? Agarrou o pescoço do seu Francisco e o sufocou insistindo. Seu Francisco, me paga o que você me deve, rapaz. Você está pensando na vida. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe, dá-me um prazo que eu te pagarei. Aí ele jogou nos seus pés e... Oi? Mas agora o que vocês acham que esse camarada fez aqui? Mandei pra vala. Hã? Mandei pra vala. Mandou pra vala? Acertou. Vamos lá. O servo não quis ouvi-lo, mandando prendê-lo, certo? Até pagar o que devia. Outros servos, vendo o que aconteceu, ficaram penalizados e, procurando o Senhor, contaram o que aconteceu. Então os outros aqui, foram dedar o nosso amigo para quem? Para o rei, certo? Você não perdoou? Cidadão, perdoei. Mas ele pegou o cara pelo pescoço e falou que vai ter que pagar, você vai matar o cara. Né? Aí, o que aconteceu? Aí vamos ver o que aconteceu? Aí o rei chegou e falou para o servo, servo mau, eu não te perdoei todas as dívidas, por que me rogaste? Você não me pediu? Eu perdoei teus 10 mil reais. Por que você não perdoa 100 reais? É mais ou menos assim por aí, né? Não devias também tu ter compaixão do São Francisco, como eu tive de ti? Olha só onde chegou a parábola. Aí, vamos ver o que aconteceu agora. Assim, encolerizado, o Senhor o entregou aos verdugos. Põe esse cara lá no meio da tropinha lá, que ele vai se virar lá. Até que a quitação de todas as dívidas. Então, o rei perdoou 10 mil reais, mas o servo não perdoou 100 do outro. Tá? A proporção é essa. Essa parábola não analisa perdão e compaixão ou não? Sim, óbvio, né? Tá óbvio, né? Tá, então o que mais? Aí, o que é compaixão? Compaixão significa dor que nos causa o mal alheio. Então, a dor que me causou o meu servo de não perdoar o outro. Isso é dor, isso é compaixão. Eu fiquei com compaixão, não dele, mas dele, do São Francisco. E aí eu me doei inteirinho, aí eu fui cobrar um camarada, não te perdoei 10 mil, porque você não perdoa 100. Tá? O que mais? Qual oportunidade perdeu o servo para ter a justiça divina? Qual? Primeiro, olha lá. Ele recebeu misericórdia e perdão em abundância. E foi merecedor desse benefício que todos nós somos. Porém, o que ele fez quando colocado em uma situação similar? Negativo, né? Aqui, ó. Recebeu perdão similar. O que faz uma pessoa ser perdoada e não perdoar? Egoísmo, né? Ou não? No mínimo isso, né? Egoísmo, orgulho, porque está no nosso evangelho. O egoísmo e o orgulho é a fonte de todos os nossos males, tá? Então, lá, agiu de modo cruel? Sim, nossa, lógico. E isso mostra o quê? Que o cidadão está no primitivismo evolutivo. Ou seja, ele não está nem aí para o andor, ele quer o que é dele e que se vire com o resto, certo? Tá? Entendeu? Aí, o que mais? Sob o ponto de vista do Senhor, do rei, eu aqui, concedeu perdão porque tinha uma alma elevada. Apesar dos pesares, o cara tinha uma alma elevada. Tinha assim, ele perdoou. Tinha uma alma elevada. Não vamos dizer elevadona, né? Lógico, mas tinha uma alma elevada perante. Se comparativamente em relação ao servo, ele tinha uma alma elevada, certo? Tá? Ou seja, tinha ele egoísmo? Podia ser que tem, mas não era tanto quanto do servo. Comparativamente falando, né? Certo? Tá? O que mais? Aí, o que acontece? No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 47, Jesus disse a Pedro, porque o Pedro, o apóstolo Pedro era um cara esquentado, o gênio esquentado. Todo mundo fala que ele tinha um gênio lascado, ele gostava das coisas certinhas, direitinha, e ele, como diz o ditado, né, chutava o pau da barraca, né? No bom sentido, lógico, né? Então o que acontece?
Pedro, o Simão Pedro, né, que foi que ele cooptou quando ele era pescador lá no Lago de Genezaré, né? Ele foi um dos 3 que ele cooptou, né? Jesus, né? Embainha a tua espada, Pedro, porque quem mata pela espada perecerá. Então, aquele servo que não perdoou, ele vai ter que passar pela mesma coisa. E isso não é Deus que vai falar, você vai fazer assim, não. Se nós não percebemos isso antes do nosso desencarne, simplesmente nós vamos nos ater à grande oportunidade que nós perdemos de perdoar o São Francisco lá. É isso o grande problema. É exatamente isso que está aqui. Lei de causa e efeito segundo a reencarnação. Porque nós vamos tomar ciência, libertos do corpo físico, nosso espírito tem muito mais liberdade e tem muito mais meio de ação, e muito mais meio de enxergar o que é egoísmo, o que é orgulho. Às vezes nós sabemos, hoje em dia, por exemplo, não tem ninguém direito de pretextar falta de saber, porque não sabe a diferença entre o bem e o mal. Jamais. Esse que é o grande problema. Então, exatamente aqui, ó, vai ser o quê? Lei de causa e efeito. Estava escrito na minha consciência, porém eu não quis nem saber. Tá? Todos nós sabemos a diferença entre o bem e o mal. Tá? O que mais? Vamos lá. Mas se não perdoares os vossos homens, vosso Pai não perdoará os vossos delitos. Ou seja, o que quer dizer isso? Aqui é só problema de consciência mesmo. Como é que eu posso querer para mim uma coisa que eu não estou fazendo para o próximo? Esse é o problema, né? Então, tudo isso tem que ser feito o quê? De forma fé raciocinada, raciocínio, usar a razão para saber como a gente tem que se posicionar perante os outros, né? O que mais? O perdão é o imperativo à evolução humana. É o imperativo à evolução humana. Quem não perdoa não vai para frente. Adquire grandes dívidas morais. Tá? Não tem muitas vezes muito exemplo, às vezes que a gente vê por aí. Vou citar um exemplo do dia a dia. O ladrão mata uma pessoa da família e depois ele pede para a família ir no presídio porque ele quer pedir perdão. Isso acontece, gente, isso acontece. Agora, imagine esse ladrão, o quanto ele diminuiu suas penas no futuro, que ele vai ter que pagar. Mas somente pelo fato de ele ter pedido perdão para a família, ele já teve um grande alívio de consciência. Não ficou livre dela, mas teve um grande alívio de consciência. É isso que os Espíritos nos falam. Tá bom? O que mais? Que mais? Olha, o perdão é concessão indefinida de oportunidades para quê? Qual é a concessão que o perdão nos dá? Primeiro lugar, o ofensor se arrependa. Então o cidadão lá, o servo, tem que se arrepender. Segundo lugar, ele é um errante? Lógico, não tem a menor dúvida, né? E o que o plano espiritual quer? Que ele se recomponha. Ele vai lá e peça perdão, nem que for daqui 10 anos, 20 anos. Mas um dia vai ter que pedir perdão. E bom for que ele peça perdão ainda encarnado. Porque os Espíritos nos falam, aqueles que se arrependem ainda encarnados vão evitar grandes males para o futuro, tá? Isso é ponto pacífico, tá? Então nós temos que pedir, isso é também uma prova da humildade perante nós mesmos, tá? Porque errar todo mundo erra e a gente até soa frio para pedir desculpa para os outros, mas tem que vencer esse sentimento negativo, tá? O que mais? Os criminosos se liberam do mal e erga para a ascensão luminosa. Então, é mais uma oportunidade do que? Do errante ascender para a ascensão luminosa. Ele não vai nem perceber, mas ele teve, só de pedir perdão, esse ladrão que matou um filho, uma filha, vai pedir perdão para a família, simplesmente ele ficou muito mais aliviado, ele tinha a pena dele para pagar, tanto perante os homens como perante Deus. Mas, em compensação, ele vai sentir dentro dele um grande alívio. É isso que os Espíritos nos falam. A nossa aura muda, o nosso fluxo energético muda com isso, tá? Porque afeta o nosso corpo físico. A dor na consciência também afeta o nosso corpo físico, tá? O que mais? Aí o Mateus fala o seguinte, ó. Tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhe também vós, porque essa é a lei de os profetas. Ou seja, o seguinte, porque o que ele quer dizer com essa é a lei dos profetas? Está lá nos 10 mandamentos e já vem desde o tempo do profeta. E Jesus não mudou nada, muito ao contrário, ele complementou. Quando ele falou o quê? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando ele falou isso, ele englobou todos os 10 mandamentos
e tudo que os profetas tinham falado também. Quem praticar isso, está na máxima, tá? Tá bom? Então, olha como uma parábola tem tanta coisa, né? Tá? O que mais? Atos valorosos dependem da conduta virtuosa. Atos valorosos dependem da conduta virtuosa. Sim, temos que ser virtuosos. Falar bom dia para as pessoas. Às vezes a pessoa tá nervosa, falar um bom dia para a pessoa é um ato muito valoroso. A pessoa recebe aquela vibração. Tá? O que mais? Ato de desamor terá uma colheita obrigatória e proporcional ao mal praticado. Ou seja, o que quer dizer isso, gente? Todos nós sabemos que hoje nós estamos já alterando o patamar do nosso planeta. Estamos passando do mundo de expiação e prova. Opa, desculpa, nossa, nem vi, desculpa. Desculpa. Tá tudo. Eu vou soltar aqui, é melhor. Nós estamos alterando o nosso patamar do nosso planeta. Estamos passando de um planeta de expiações e provas para um mundo de regeneração. O que acontece? Vamos supor o seguinte, que aqui embaixo está o ser menos evoluído do planeta Terra. E aqui, acho que eu já expliquei isso aqui também, né? E aqui em cima, como tem pessoas novas aqui que eu estou vendo, né? E aqui em cima está o ser mais evoluído do planeta Terra. Então, o menos evoluído e o mais evoluído. A pergunta é, isso aqui está parado no tempo? Vocês acham que está parado? Não. Isso aqui está indo assim, ó, está andando. Um pouco para cá e um pouco para cá. Então o que acontece? Pessoas que nas últimas encarnações cometeram sempre maldade, nas últimas encarnações, já foram avisadas, ó, você agora é a última chance que você tem para praticar o bem e considerar o que você fez. Se você não praticar o bem, você não vai mais encarnar no planeta. Por quê? Porque se isso aqui está subindo, é injusto que esses que estão aqui embaixo, são recalcitrantes, prejudiquem o resto. Então eles vão reencarnar em outro planeta, onde lá as dificuldades serão um pouco maiores da Terra. É por isso que nosso patamar está mudando, porque o ser humano está evoluindo. A gente ouve, quando nós ligamos televisão, é só guerra, é só roubo, tá bom. Mas ninguém repara que, por exemplo, não é que ninguém repara, a televisão fala muito maldade porque é o que tem audiência, as pessoas estão pegadas no mal ainda, audiência. Mas o problema é o seguinte, tem muitas ONGs que estão nascendo aí, que estão atuando, cesta básica, tem ONGs que atuam na natureza, ó, eu faço de graça isso aqui para você recuperar, por exemplo, nascente do rio. Tinha ali um córrego, o gado pisoteou, o trator, e aí ela pega e faz renascer a água que tem ali, com aquela varinha. Parece que aquilo não funciona, aquilo funciona. Aquela varinha funciona com 80% de precisão. Tá? Isso eu já li já assisti no Globo Rural da Vida aí, tá? Então é isso aí, gente, tá? Vamos, o que mais? Então é exatamente isso. Nós não podemos perder a oportunidade para não ficar de fora aqui. Vamos assim dizer, a minoria não pode parar a grande maioria, de jeito nenhum. 1, 2, 5% não pode parar o complemento para 100%, tá? O que mais? Importantíssimo, número 1, né? Até parece que importante tem número 2, mas vamos lá, faz de conta. Permaneceremos inabaláveis na fé, nós temos que permanecer inabaláveis. Outro dia passou no YouTube, o Divaldo Pereira Franco recebeu uma mensagem do nosso amigo Bezerra de Menezes, e ele está falando exatamente isso, falou, olha, prepare-se, que daqui, esse vídeo é recente, tá? Prepare-se com muita fé, porque ainda vai surgir, deixou bem claro o recado. Quando temos conhecimento e a moral que está desenvolvido, somos inalcançáveis pelas ofensas que recebemos. Sabe aquela história, passa por baixo? Exatamente isso. Mas o que vale nessa área é o nosso bom comportamento. O nosso equilíbrio é dizer para a pessoa, olha, você está nervoso por quê? Tem que dar uma calmante para a pessoa, tá? Nós temos que mostrar onde nós estamos, não que somos orgulhosos e estamos lá em cima, não. Mostrar que ela está errada, mas assim, com palavras amáveis, com palavras doces. Você não acha que é melhor você ir embora, a gente voltar, vamos conversar outro dia? Você não acha que é melhor isso? Tá? O que mais? Número 2, olha, esse livro aqui é muito importante, ele comenta certos fatos do Evangelho, ele não põe o trecho, ele só põe
identifica Mateus capítulo 16, versículo 2, por exemplo. Aí ele coloca um comentário, tá? Então, na verdade, para comprar esse livro, você tem que comprar um outro, tem que comprar outro evangelho. Mas ele não comenta tudo, tá? Então, ele fala assim, ó. Perdão ilimitado é esperado daqueles que desfrutam do perdão sem limite de Deus, tá? Então, se nós somos perdoados por Deus, nós temos que também fazer o caminho inverso. Perdoar sem limite, tá? 70 vezes 7, tá? O que mais? E qual é o nosso grande objetivo? Praticar a fraternidade dia a dia. Por que isso, gente? Porque a fraternidade já engloba uma série de coisas. Quem pratica a fraternidade, pratica o amor, o carinho, o perdão, a benevolência, a indulgência e outros sentimentos. E outra, está lá no nosso evangelho. Por que as aves se procriam? Porque elas confiam que a natureza, a mãe natureza, vai prover as filhotes dela com alimento. Então elas procriam porque elas sabem que vai poder caçar e trazer alimento para os filhotes, até que eles fiquem adultos. Tá? Então, é exatamente isso que nós temos que fazer também. Confiar na divina providência. Confiar sempre. Já pensou aquele cidadão, o servo que não perdoou, os R$100? Como ele está aí hoje? É exatamente isso que nós temos que fazer. Por isso que eu comecei primeiro pelo perdão, depois eu voltei para cá. Porque é exatamente por isso. O nosso dia a dia é exatamente isso, gente. É perdoar sempre. E perdoar não quer dizer que temos que ficar quieto. Não. Um bom conselho para a pessoa, ela pode até reagir negativamente naquele minuto. Mas, como diz o ditado, é uma semente que você planta no espírito da pessoa. Então ela fica com aquela situação de um dia pensar naquilo. Se ela não está pensando na hora, um dia ela vai lembrar daquilo. Lá na frente, quando a vida mostrar para ela que a vida não é como ela pensa, certo? Aí sim nós vamos dizer para as pessoas, olha, ela vai dizer e um dia ela vai nos agradecer do conselho. Pode ser depois de desencarnado, porque lá o patamar é outro, nós sabemos que o patamar é outro, né? Nós temos outra visão lá. E outra coisa, qual é uma das finalidades da nossa encarnação? Das nossas encarnações? Verificarmos, mostrarmos para nós mesmos nossa firmeza de propósitos. Porque nós estamos lá, nós somos tudo bonzinho. Eu vou obedecer meu pai, vou obedecer minha mãe, vou ajudar meu irmão, vou ajudar minha sogra, vou ser paciente com meu marido, com a minha esposa. Chega aqui por motivos outros, por materialismo, nós esquecemos um monte de coisa. Só que quando nós voltarmos lá, para o plano espiritual, libertos do corpo físico, nós vamos lembrar de tudo que nós prometemos lá. E é aí que vem ou não o chorar de dentes, o ranger de dentes, o chorar e ranger de dentes. Por quê? Nós vamos lembrar de tudo que nós prometemos. Se eu prometi 100 e fiz 100, eu vou estar super alegre. Minha consciência vai estar tranquila. Se eu prometi 100 e fiz 50, eu vou estar com a minha consciência pesada, chamada. Outra coisa também, que os nossos amigos eles falam para nós. O que acontece muitas vezes? Numa encarnação, só para finalizar, tá? Numa encarnação, por exemplo, nós cometemos grandes delitos, mata, rouba, sequestra, assassina, tá bom. Aí chega lá muitas vezes, quando nós acordamos para aquilo, nós não estamos mais nesse caso, lógico, né? O que acontece? Nós vamos ganhar um trauma. Olha o que eu fiz, por que eu fiz isso? É sempre assim, por que eu fiz isso? Por que eu não trabalhei, não estudei, não ganhei meu dinheiro do dia a dia, por que eu roubei, matei, assassinei? Tá bom. Aí, então fica aquele trauma, o espírito fica com trauma. Aí o que eu faço? Eu vou lá e faço o quê? Um plano para pagar o que eu devo. Dívida moral, certo? Então, por exemplo, eu saí, voltei devendo 100, né? Aí eu faço um plano para pagar os meus 100 que eu devo, certo? Tá bom. Às vezes, aí o que acontece? Os amigos da espiritualidade nos falam o seguinte, que às vezes a pessoa não paga 100, paga 120. Então eu estou pagando mais do que eu prometi. Em vez de pagar 100, eu paguei 120. Então eu estou com saldo positivo de 20. Mesmo assim, para quem devia 100, paga 120, o trauma na pessoa, no ser, fica mesmo nessa situação. Então, olha como são imagina se então essas pessoas, o que cometem esses delitos monstruosos aí que nós estamos devendo, como elas vão ser procederas. Por isso que o pessoal fala,
Nós não temos que odiar os nossos ofensores, nós temos que rezar por eles, porque eles vão precisar de muita firmeza, muito mais que nós. Então está aí a nossa prática da fraternidade. Ah, como é que o camarada assaltou tua casa, como é que você vai rezar para ele? Ele está precisando, muito mais que nós. Costumo falar para as pessoas, né? Ele precisa de Deus muito mais que nós, porque ele está num grau evolutivo diferente, talvez incipiente ainda, mas ele vai precisar, porque um dia vai ter que pagar por aquilo. Então essas histórias desses traumas, é exatamente por isso. Você paga e o trauma continua, porque é muito forte. E às vezes, por isso que às vezes a gente vê pessoas aí que têm problemas sérios, pessoa que fala sozinha, às vezes é trauma de vida passada. Tá? Mas já pagou, mas continua, tá? Então é exatamente isso. O ato maior é exatamente isso, né? Fora da caridade da nossa salvação. A pessoa confia em Deus. Ah, outra coisa, para encerrar só, por que nós não devemos contar a caridade para os outros? Por quê? Ah, eu pago o estudo do filho esse camarada aqui, meu amigo, meu primo, eu pago o estudo do filho dele, ajudo. Por que não podemos fazer isso, por exemplo? Porque se eu estou falando para os meus amigos o que eu faço para ele, significa o quê? Que eu estou confiando mais nos homens, de querer ser o bonzinho, do que em Deus, que está vendo o que eu estou fazendo. E nesse ponto a caridade perdeu a caridade. Eu estou dando só dinheiro, a caridade eu não fiz. Certo? Ah, mas o filho dele vai ganhar. Tá bom, vai ganhar, mas você perdeu a chance de fazer a caridade. Então tudo isso nós temos que levar em consideração no nosso dia a dia. É difícil? Às vezes é. Mas o importante é o seguinte: o plano espiritual sabe quem é cada um de nós. E eles sabem o quê? Todas as nossas dificuldades. Quanto mais enraigado tiver nossas imperfeições morais nos nossos espíritos, mais difícil de tirar. Então o que Deus quer ver de nós, de plano espiritual, Jesus, não é a velocidade do progresso, e sim o esforço. Quanto mais nós nos esforçarmos, mais nós estamos valorizando o nosso progresso espiritual. E é isso que eles querem ver em nós, é esforço. Se a velocidade é assim, ou a velocidade é assim, não tem problema. O que vale é o esforço. É igual assim nós falamos aí, muitas vezes nós falamos, vale, não é o tamanho da sua obra, é o amor que você emprega naquilo que você propõe a fazer. Ah, eu vou na casa espírita, eu fico na porta tomando conta. Se você tiver amor naquilo, vai ser prazeroso do mesmo jeito, tanto quanto o presidente daquele centro, daquela empresa, etc. e tal, né? Se não fosse assim, somente os grandes diretores, os presidentes das grandes empresas se salvariam, né? Não, o que vale é o esforço. É isso aí, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Tem 4 minutos, né? Quem gostaria de fazer algum comentário? Quando você fala do esforço, a gente traz para o texto, né, da palavra, então significa que o servo, ele pode não ter aquela razão, aquele conhecimento, aquela prática do perdão. Oi, obrigado. Né? Como ele foi pedir, ele não tem a prática de conseguir dar. Mas o esforço, que é o tentar todo dia, né, que em algumas palestras a gente vê, né, a Jesus não traz as parábolas para que a gente fala no centro ou numa igreja, mas para que a gente pratique no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Né? Então aí ele consegue, pela prática do dia a dia, quando ele escutou o rei, né? E então o rei trazendo aquilo que ele já tinha da compaixão para com ele, né? Mostrando que ele também poderia ter, né? Não importava o montante do dinheiro, mas que ele poderia ter o esforço e ter aquele perdão da mesma forma que ele foi perdoado. Então esse é um entendimento, né? O aprendizado, certo? Na prática do dia a dia, mesmo que a gente não tenha isso em nós, possamos... Exatamente, nós temos que enxergar o que está errado, parar, porque olha, em primeiro lugar, segundo lugar, quem é um espírito muito conhecido que praticava meditação, vocês sabem? Buda? Eu não sabia, mas bem lembrado. Olha, mas tem mais um que obrigado que você me falou isso, eu não sabia. Mas mais um, o Espírito Santo Agostinho, ele também fazia isso. Com toda a obra, se vocês um dia tiverem a oportunidade de estudar a obra dele, é fantástico, vocês não têm noção do tamanho daquilo, não tem noção. No ano 350 depois de Cristo, que ele fez uma obra absurdamente grande, tá? Ele mudou os paradigmas da filosofia assim, nossa. Mas o fato é o seguinte, ele também, o Espírito Santo Agostinho, também parava, todo dia ele parava, o que eu fiz hoje?
que eu fiz de ruim? Eu vou ter que, amanhã não posso fazer mais. O que eu fiz de bom, que eu tenho que manter? O que eu fiz de bom, mas eu podia ter feito um pouquinho melhor do que isso. Transformar o bom em outro. É isso que ele fazia sempre. E assim nós temos que fazer também. Nós temos que ter nossos momentos de pensar, ficar quieto em casa, por exemplo, em casa ou em algum lugar, pensar como foi, como não foi. E isso vale também muito para a nossa evolução espiritual, tá? Tá bom? Eu poderia dizer que o cobrador implacável é a minha consciência. Não, é o jeito que a nossa consciência age. Sim. Se ela é ou não é implacável. Sim, se ela é implacável. Se eu não perdoei a mim, eu não consegui perdoar o outro também. Exatamente, é o que está acontecendo. Como é que nós podemos querer pedir perdão para Deus de uma dívida que eu não perdoei o outro cidadão que me devia 1/10 daquilo? E vai chegar um dia que nós podemos acontecer isso também. Ninguém de nós está livre de cometer um ato grave daqui para frente. Todos nós somos. O plano espiritual conta com a nossa deserção, sim. De repente a pessoa diz... você não está... Vamos falar um exemplo do dia a dia. Policiais que se envolvem com traficante e viram traficante. Estou falando um exemplo só. Tá? Isso é deserção. Tinha aquela autoridade e não praticou. Outra coisa também. Eu estou aqui... Todos nós estamos aqui aprendendo, então de repente, não, lá eu consigo, no outro centro eu consigo ganhar dinheiro, e vai ganhar dinheiro no outro centro. Isso também é deserção também. Entendeu? Tudo isso. E às vezes as coisas vêm para provar a nossa firmeza de propósito, sim. Esse é um dos motivos da nossa encarnação. Provar a nossa firmeza de propósito. São os dois, traçar planos para o futuro, que não é só de pagar dívida, não. Né? Vamos também se valorizar um pouquinho, né? Eu sou devedor implacável. Não. Calma aí, não é assim não. Segundo lugar, às vezes, o Espírito, já passou um minuto, o Espírito às vezes pede, por que a gente vê certas pessoas super humildes, que não têm cultura nenhuma, não sabem nem falar, mas quando começam a falar, não tem estudo nenhum, começam a falar, vem aquela grandeza do pensamento. É um Espírito que pode estar muito evoluído, mas ele pede aquela missão para ficar longe de uma das grandes tentações que o ser humano pode sofrer, a riqueza material. Porque ela desvirtua muito, a pessoa começa a esquecer. Quer dizer que tudo que é rico... Não, negativo. Tem muita gente que doa muito dinheiro para os pobres. Isso tem mesmo. Só que eles não falam, porque eles não querem aparecer, senão não é caridade, né? Tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado, viu? Tá? Não, senão eu vou derrubar tudo de uma vez.